Fala pessoal, tudo certo? Hoje nós da Stoffel Sistemas vamos trazer uma videoaula para vocês de como cadastrar um insumo aqui dentro do sistema, beleza? No caso, você vai cadastrar ele aqui no retaguarda, tá? Antes que eu continue com a aula, né, a videoaula, eu vou deixar aqui de aviso para vocês. Caso vocês não tenham cadastrado ainda as categorias de insumos, os fabricantes e as unidades, você não vai conseguir cadastrar um insumo. Tá? Porque para cadastrar um insumo você precisa da categoria do insumo, do fabricante do insumo e da unidade do insumo, beleza? Então assim, voltem lá, vejam essas videoaulas e depois vocês venham cadastrar o insumo, tá? Então assim, após logar o retaguarda, né, no retaguarda vocês vão vir aqui em menu, insumos e insumos novamente, beleza? Na tela inicial aqui dos insumos, ele já vai vir filtrado com alguma categoria de insumo, caso você tenha cadastrado, beleza? Então, no caso, todos os insumos que estão aparecendo nessa listagem, nessa tabela, são da categoria bebida. Se você observar aqui, ó, bebida, e né, já está com filtro da categoria bebidas. No caso, eu vou tirar, eu vou filtrar por todos e vou dar um pesquisar. Aqui vai ter da categoria bebida, embalagens, massas, vão ter de todas as categorias, beleza? Então aqui na listagem principal, né, se você quiser visualizar todos os produtos, você precisa selecionar todos aqui e clicar em pesquisar, tá? Agora falando da tabela, você vai ter aqui de campo, né, de primeiro campo, a categoria do insumo, o nome do insumo, a unidade, fabricante, preço de custo, quantidade mínima e ações, tá? Nas ações aqui, pessoal, vocês vão conseguir ter 3 ações, né? Vocês vão ter acesso a 3 ações: excluir esse insumo, editar o insumo ou copiar o insumo. Como funciona esse botão copiar o insumo, tá, pessoal? Esse copiar o insumo, ele funciona copiando literalmente os dados desse insumo aqui, ó. No insumo que você clicar nele, por exemplo, ó, Powerade, ele vai copiar a categoria, o nome, a unidade, o fabricante, o preço de custo, a quantidade mínima, tudo desse insumo, beleza? Por que o sistema tem essa funcionalidade? Para vocês terem a facilidade de cadastrar mais insumos de uma determinada categoria, unidade e fabricante específico. Por exemplo, se nós temos aqui o fabricante ASUS e nós temos aqui a categoria bebidas e a unidade unitário, se você quiser cadastrar um produto novo nesse mesmo fabricante, nessa mesma unidade, nessa mesma categoria, é muito mais fácil você clicar em copiar, porque ele vai copiar tudo e você vai lá e só altera o nome, né, e os outros dados necessários, ao invés de você clicar no mais aqui e adicionar dado a dado, beleza? Eu vou dar um exemplo para vocês agora adicionando dado a dado. Eu vou clicar aqui em mais, ele vai abrir a tela aqui de cadastro de insumo, eu vou preencher o preço de custo, o nome, a unidade, né? Eu vou preencher aqui os dados necessários. Vamos lá, preço de custo. Eu vou cadastrar, pessoal, um copo de 500 ml. Copo 500 ml. Beleza? Então aqui no copo de 500 ml, nós vamos ter o preço de custo de, por exemplo, 15 centavos. Beleza? Ele vai ser um copo unitário, tá? No caso, vai ser utilizado como uma unidade. Então, um copo de 500 ml é 15 centavos. A categoria dele, embalagens, fabricante dele, vou deixar o Stoffel aqui mesmo, e a validade desse copo. No caso aqui não tem validade, não vou inserir a validade. A quantidade mínima, para que serve isso, tá, pessoal? Quando vocês inserem uma quantidade mínima aqui, no caso eu vou inserir 10, quando esse produto, né, esse insumo, ele estiver abaixo de 10, né, tipo 10 de quantidade, o sistema ele vai começar a alarmar e dizer que esse produto ele está em baixa no estoque, beleza? E que você precisa comprar mais, tá? Então esse valor aqui é o que você define com base na sua loja. Se, por exemplo, você inserir 4 aqui e não for uma quantidade ok, por exemplo, tem 4 no estoque, e esses 4 eles vão em 1 hora de venda, eu recomendaria aumentar esse valor, entendeu? Por exemplo, 20. 20, se tiver 20 ou menos um pouco de 20 no sistema, vocês já precisam ficar atentos para repor esse insumo no estoque, tá? Eu vou deixar 10 e aqui a quantidade de itens na caixa. No caso, um copo de 500 ml, ele vem, né, aqueles pacotes de 100, 50, 150 unidades. No caso, eu vou dizer que cada caixa desse item tem 50 copos de 500 ml, beleza? E eu vou dar um salvar.
Clicando em salvar, ele cadastrou, só que ele voltou filtrando a categoria bebidas. O meu insumo ele não vai aparecer aqui na lista, tá? Eu vou voltar aqui e vou clicar em embalagens, onde eu cadastrei. Copo de 500 ml. Tá aqui o insumo cadastrado. Beleza, pessoal? Agora eu vou dar um exemplo do copiar. Vamos supor que eu cadastrei o copo de 500 ml, né? No caso eu cadastrei de fato, mas eu queira cadastrar um copo de 600. Ao invés de eu clicar no mais, botar copo de 600, selecionar a categoria, unidade, fabricante, preço de custo, etc., eu vou clicar em copiar aqui nesse copo. Ele já copiou o preço, a unidade, a categoria, fabricante, validade, quantidade mínima e quantidade de itens na caixa. Beleza? No caso, vamos supor que o copo de 600 ml é 5 centavos mais caro. Edito o valor e boto aqui copo 600 ml. Acabou. É muito mais fácil usar o copiar. Beleza? Vou dar um salvar. Salvei. Voltou aqui já para a categoria, né? Filtrando a categoria de embalagens, copo de 600 ml. Beleza, pessoal? Vamos supor que também, né? Vou dar aqui, aproveitar que eu dei o exemplo de como copiar, eu vou editar ele aqui. Vamos supor que eu, sei lá, copo de 600 ml, eu vou botar aqui, não vou botar nem que eu errei o nome, vou botar que eu errei o preço. É 25 centavos. Eu edito o preço, dou um salvar. Copo de 600 ml, 25 centavos. Alterado. Beleza, pessoal? Vamos supor que eu cadastrei errado agora para utilizar o botão de excluir. Cadastrei esse de 600 errado, não era para ter cadastrado ele. Clico em excluir, dou um OK, excluído. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente usa aqui a área de insumos dentro do sistema.